Existem alguns assuntos na gastronomia que é mais ou menos como debater Palmeiras e Corinthians ou Flamengo e Botafogo. A gente precisa ter um pouco de delicadeza, mas a gente precisa falar sobre. E com uma mente aberta e com respeito, a nossa profissão só tem a ganhar. Hoje eu preparei uma sobremesa, que é um café da manhã, foi inspirado no meu café da manhã, que é uma espuma de iogurte de ovelha, um doce de leite, um brioche caramelado com geleia de morango orgânico e pedacinhos de favo de mel, que eu vou servir para o meu entrevistado de hoje. Essa caramelizada é boa, hein? Uhum. Você põe o brioche. É, eu açúcar do brioche. Tem o mel, tem o caramelo e a geleia. Tá equilibrado, né? E um pouquinho você põe o brioche. É, e o açúcar do brioche. O simples exercício de você buscar esse equilíbrio já te leva a desenvolver coisas numa direção diferente dessa para a qual pode ser que clássica aponta, né? Também. Mas eu acho mais fácil fazer isso em sobremesa empratada do que em doce que precisa realmente de estrutura. Curti. Quem não te conhece precisa saber quem você é. Quem eu sou? Quem é você? Olha, eu não sou uma pessoa acabada ainda, né? Só quando eu morrer, né? Então, atualmente eu sou sociólogo, sou um estudioso da culinária, especialmente da culinária brasileira, né? Com minhas implicâncias com excesso de doce, etc. Né? E qual que é a sua relação com açúcar? A minha relação com açúcar é de amor e ódio, é óbvio, né? E amor porque é um dos 5 sabores básicos e evidentemente, todos os sabores básicos são fonte de prazer ao comer, né? Se controlados, se bem trabalhados. E ódio porque eu tenho para mim que a indústria alimentícia se apropriou do açúcar e transformou numa perversão alimentar. Né? Mas e a relação do açúcar se a gente sair da indústria e pensar na confeitaria em si? Mas a confeitaria é a indústria. É a ponta da indústria, é isso que eu estou falando. Ela é a ponta da indústria. Mas o que você quer falar dessa ponta da indústria? Porque hoje em dia o açúcar está sendo visto como vilão, ele está demonizado. Mas, no meu ponto de vista, ele está sendo demonizado porque ele é utilizado escondido em refrigerante, em alguns produtos industrializados que não necessariamente precisariam ter esse açúcar. E aí, se a gente para pensar na confeitaria em si, dá um certo medo, né? O açúcar estar, como posso falar? Mas eu acho que aí que tá. Você não pode dissociar o açúcar do ambiente social, onde ele é consumido. Nós falamos aqui do século XVI, século XVIII, século XIX. Quer dizer, no século XXI, o que se espera? Que o açúcar seja de novo controlado, não é? Que o seu consumo seja comedido. Não é? E esse comedimento, né? Essa adequação do açúcar, né? A uma dieta onde ele não possa ser tão nocivo, as pessoas não serem nocivo, né? E que ele seja apenas um prazer, etc., exige um exercício muito persistente e complexo, porque você tem que, inclusive, mudar os hábitos alimentares das pessoas, não é? O fato é que há uma consciência crescente de que o açúcar faz mal. Isso tem que mudar, basicamente, o comportamento das pessoas em relação ao açúcar. Como a consciência de que o fumo faz mal, muda o comportamento em relação ao cigarro, etc. Né? Quer dizer, essa é uma coisa de comportamento alimentar das massas. Basicamente, eu acho que é isso. Acho que há muito espaço para reduzir açúcar na doçaria. Não é? Na medida que o açúcar não é um elemento estruturante de uma série de doces, é possível você reduzir. Né? Certamente num suspiro você não pode fazer isso. Não. Né? Num bolo ele dá maciez. No bolo dá maciez, mas também você tem espaço para reduzir, não é? Para reduzir, sim. Tanto que tem hoje em dia
A confeitaria japonesa, né, tem uma vertente da confeitaria que tem uma redução bem grande de Bem açúcar. grande, quer dizer, é possível você quimicamente, né, se adequar a uma redução de açúcar. Quer dizer, isso é, vamos dizer assim, um bônus para quem gosta de comer doce, né? Acho que você pode ir ganhando espaços nesse território a partir de uma política racional de redução do açúcar e de reeducação das pessoas para comer, não é? Eu acho que na verdade, isso não pode ser um território ocupado de uma maneira caótica. Precisa ter um plano, precisa ter uma proposta, né? E precisa, eu acho que mostrar claramente que é possível fazer uma coisa de qualidade, que dê prazer e que não faça mal pelo excesso de açúcar. O açúcar na confeitaria ele tem que ser visto como sal na cozinha. Ele é o tempero do doce, né? Exatamente. Então, se eu estou usando uma fruta, eu vou temperar com um pouco de açúcar para enaltecer a fruta, né? Exatamente. E não partir do açúcar para construir uma sobremesa. Exatamente. Eu acho que o açúcar, ele é isso mesmo, quer dizer, ele foi isso, né? Ele deixou de ser na medida que a indústria do açúcar foi criando essas coisas, né? Mas acho que é bem isso mesmo, quer dizer, ou você usa o açúcar como uma especiaria, né? E aí você tem uma possibilidade de doçaria, ou você usa ele como elemento estruturante que tem outra possibilidade de doçaria, e essa segunda eu não gosto. Ou pelo menos as pessoas têm que ser advertidas que elas estão comendo mais açúcar do que deveriam. Qual que é o seu vínculo emocional com o açúcar? Que lembrança que você tem quando você pensa assim, eu vou pensar num doce? Aonde que sua lembrança vai? Então, veja só que interessante. Eu já pensei isso. Eu acho que a minha ligação emocional mais forte não é com açúcar, é com o doce. Mas um doce italiano da minha infância, que era o strufoli e o turdilli, aliás, ambos, que são feitos com mel e não com açúcar, entendeu? Então eu tenho essa lembrança do strufoli e do turdilli nos natais e não sei o quê, e a presença forte do mel. Mas mel é açúcar, não deixa de ser açúcar, doce, né? aí que tá, eu acho que aí é que tá, essa coisa é sutil. O mel é doce, ele não é açúcar, no sentido que ele não é esse produto industrial que nós chamamos de açúcar. Eu morei no interior, então, cidadezinha pequena do interior, chegava uma vez por mês, uma vez por quinzena, sei lá, chegava um caminhão de doces da Confiança, de uma empresa de Campinas, se não me engano, chama Confiança. E trazia toda essa doçaria que hoje se vende em padaria, então, inclusive paçoca. Eu adorava ficar esperando paçoca. E era com bastante açúcar, né? E em casa se fazia paçoca, mas eu acho que eu preferia essa de padaria. Hoje eu prefiro a de casa. A paçoca de casa. Você faz paçoca? Faço. Então, Dora, obrigada pela entrevista, pela conversa. É um prazer. E eu quero saber essa receita da paçoca. Mas isso é muito simples. Eu faço com alta tecnologia, né? No Thermomix. Mas é uma parte de farinha de milho, uma parte de amendoim torrado, processa isso e aí você põe o açúcar e o sal a gosto. Muito bom. Eu vou fazer e eu te trago para você aprovar. Pra fora. Obrigada, Dora. Imagina.